Oi pessoal, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é mais um daqueles que eu vou só conversar com vocês, porque eu não tive tempo de gravar alguma coisa mais elaborada. Até na verdade eu tenho um vídeo gravado, só que eu não tô querendo postar ele hoje. Enfim, e como eu sei que é um estilo de vídeo que vocês amam, vou conversar com vocês antes de vocês dormirem. Gente, já tá em julho e o ano passou extremamente rápido, tipo, muito rápido. E daí agora eu estou na reta final do meu semestre, né, gente? Por isso que eu tô assim. Eu vou tentar não sumir do canal essa semana e semana que vem. Mas eu confesso pra vocês que é uma coisa meio complicada, sabe? Porque eu tenho muita coisa pra estudar e eu não consigo dividir o meu tempo. Então, desde já vou pedir pra vocês se inscreverem no canal, curtir, comentar, compartilhar tudo aquilo que vocês já sabem. Porque quando chegarmos a 3 mil inscritos, teremos uma semaninha do ASMR, né? Já contei isso tudo pra vocês. Bom, mas enfim, o que acontece? Eu estou na minha reta final do semestre. E daí eu tô super preocupada com uma das minhas provas. E eu tô mais tranquila em relação a outras, porque eu já sei que eu fui bem. Mas aquela prova que me fez ter um surto, né? Eu não sei se vocês lembram que eu comentei isso com vocês. Essa prova que me fez surtar, ela ainda me faz surtar, entendeu? Daí hoje eu entreguei a prótese total da minha paciente, ficou super boa. E daí eu fui conversar com o professor, né? E daí ele falou que a prova vai ser feita pelo professor que faz as provas mais difíceis. E daí eu fiquei meio apreensiva, assim, sabe? Daí ele me passou um livro que é interessante pra estudar. Eu vou estudar por esse livro porque eu estou necessitadíssima, tipo, real, muito necessitada. E enfim, daí é o que eu vou fazer nos próximos dias. Eu vou ter que estudar muito. E é isso, né? Ainda bem que a minha psicóloga tá marcada pra terça-feira que vem. Aí eu quero saber a opinião de vocês, né? Porque assim, pra quem tá na universidade provavelmente sabe como funciona. A gente tem a opção de mudar a data de prova, essas coisas, conversando com o professor. E daí o meu professor hoje chegou na gente e falou que ele estava... Não é que ele tava pensando em mudar a prova, né? A gente falou, ai professor, mas tá faltando uma aula, né? E marcaram a prova já. E daí ele falou que, não, então tá bom, semana que vem a gente vai ter essa aula e depois vai ser a prova. E perfeito, isso seria perfeito pra mim, pra minha turma, pra maioria da turma, porque é uma aula super importante, é um manejo de pacientes, é um manejo farmacológico pra pacientes grávidas. Então, assim, é muito importante a gente saber o que a gente pode dar, o que a gente não pode dar pra paciente grávida, o que vai afetar o bebê ou não. E daí simplesmente querem que a gente não tenha essa aula pra fazer a prova semana que vem. Só que semana que vem é o dia da minha prova de prótese. E daí, né, não quero. Porque eu tava fazendo as contas, né, gente? E, tipo, pra gente conseguir passar, pra eu conseguir passar, eu preciso tirar, tipo, 88 na prova. O que é muita nota. Então, eu tô bem apreensiva, assim, sabe? Se eu vou conseguir ou não. Se eu pegar a final, vai ser a minha primeira final. E vai ser isso. Mas enfim, né? Daí... O que eu tava falando? Ah, tá. Daí o professor falou que a prova ia ser difícil, a gente conseguiu entregar nossa prótese, enfim. Mas aí tem gente que não quer que mudem a nossa data da prova de terapêutica, que é a prova que eu tava falando, que tinha uma aula antes pra dar. Simplesmente porque tem umas meninas que têm um congresso pra ir, um interligas, enfim. E daí eu fiquei, gente, qual é a prioridade de vocês? A faculdade ou a liga acadêmica? Eu, pelo menos, nunca tratei outros projetos da faculdade como prioridade. Sempre foi as aulas da minha grade normal, né? Inclusive até, né, com a minha professora de iniciação científica, ela sempre fala que tá tudo bem eu faltar, assim, quando eu tô mais apurada em relação às provas. Porque é normal, sabe, a gente ter essa necessidade de estudar. E daí eu achei muito ruim que essas meninas, elas não querem que a gente mude a prova, que a gente perca essa aula, que elas querem que a gente perca essa aula pra elas poderem fazer a prova antes de ir pro congresso, sendo que a gente tem prova na outra semana igual. Então, tipo, não fez diferença pra elas. E mesmo assim, elas não querem que tenha uma outra prova nesse dia. E daí eu fico assim, gente, se toquem. Se toquem que a sala inteira quer que mude a data da prova. A sala inteira quer ter aula sobre pacientes
É sobre grávidas e lactantes, porque é um assunto importante e elas estão cagando, porque elas têm um congresso pra ir. E daí eu acho que é meio que, ai, sabe? Uma coisa que me estressa, simplesmente me estressa. Mas, tirando isso, ontem eu fui jantar com meu namorado, porque ontem foi dia dos namorados, né? Daí a gente foi num rodízio de comida japonesa aqui. E depois a gente vai assistir o jogo da seleção brasileira, né? Futebolzinho, porque eu não entendo muito, tipo, eu não acompanho os times e tal, mas eu adoro assistir coisas da seleção brasileira. Então, jogos de vôlei, eu só assisto da seleção brasileira e eu gosto muito daí de assistir. Aí eu assisto futebol da seleção brasileira e eu gosto muito. Sempre assisto Olimpíadas. Eu não corro, eu não faço esporte nenhum. Mas eu adoro ver o atletismo, jogos de vôlei, judô, tudo que envolve a seleção brasileira, eu gosto de assistir. Até por isso que eu quero que as Olimpíadas sejam das minhas férias, pra poder assistir o máximo de jogos possíveis. Eu lembro que na última Olimpíada, a gente tô gravando aqui no escurinho pra ser mais gostoso pra vocês. Mas enfim, nas últimas Olimpíadas que teve em 2021, né, porque por causa da pandemia, que daí não foi em 2020, eu lembro que eu tinha a oportunidade, né, não tava estudando na época. Eu assistia todos os jogos, tudo. Eu acordava de madrugada, eu virava à noite assistindo, né? Porque as Olimpíadas eram no Japão, então eu virava à noite assistindo e daí eu dormia de dia. Então era muito gostoso. E é uma coisa assim que com certeza eu quero repetir esse ano. Tipo, é uma coisa que eu quero muito repetir esse ano. Se for possível, né? Eu não sei quanto tempo falta. Eu acho que eu vou conseguir assistir algumas coisas, porque é na França, né? Então acho que o fuso horário deles não é tão diferente do nosso. Eu imagino que seja umas 4, 5 horas na frente, no máximo, assim. Mas tá, daí o que vai acontecer? As minhas férias começam daqui a umas 3 semanas, né? Porque eu já estou contando a semana de finais. E se hoje deve faltar uns 2 meses, então acho que eu vou. Talvez eu esteja de férias, mas eu não tenho certeza absoluta. Mas enfim, é uma coisa que eu quero muito fazer. E digam aí nos comentários se vocês gostam de assistir esses jogos e tudo mais, porque é uma coisa que eu sei que tem gente que só não liga. Mas eu sempre gostei desse tipo de coisa. Sempre. E uma curiosidade, desde que eu era pequenininha, eu gosto de cantar o hino nacional. E não sei se vocês assistiram o vídeo que eu falei disso, né? Mas eu me formei em um colégio militar. Então, tipo, eu sempre gostei de cantar hinos. Sempre. Assim, né? Claro, hoje em dia eu já não lembro tudo que eu aprendi no colégio. Mas assim, Canção do Expedicionário, que era uma música gigantesca, hino nacional, hino do estado, hino da cidade, hino do colégio. Tudo. Tinha que aprender. Canções, eu acho que eu aprendi o Cisne Branco, se eu não me engano, que é uma canção da Marinha. Eu aprendi vários. Tinham vários que a gente tinha que aprender e era tipo assim, eles davam num dia e falavam, ó, você tem que decorar isso aqui pra amanhã. E no meu colégio, quando a gente fazia muita bagunça, eles faziam isso. Então assim, sempre foi uma coisa que eu gostei muito de fazer. E eu acho que é uma coisa só minha, assim, eu não vejo muitas pessoas falando que gostam de cantar hinos, até porque é uma coisa meio esquisita, né? Eu lembro que a maioria das pessoas não gostava muito disso no meu colégio, mas é uma coisa que a gente era obrigada a fazer, e daí por isso a gente fazia. E esses tempos atrás eu fui numa abertura de uma feira que tava tendo aqui na minha cidade. Daí lá eles cantaram o hino, e, tipo assim, eu estava super feliz cantando o hino inteiro. E claro, né, não tem o comecinho, eu nunca lembro o que é. Sabe quando vai trocar de, não é de estrofe, eu não sei dizer, não sei explicar pra vocês o que é. Mas tipo, a gente canta uma parte, daí tem uma pausa, daí tem a musiquinha do hino, daí tem outra parte do hino, né? Então, sempre essa outra parte que vai começar me dá um bug na cabeça, mas assim que eles começam a cantar eu lembro e tal. Mas é uma coisa que eu gosto muito de fazer. Mudando completamente de assunto, eu acho que essas provas vão abaixar a minha imunidade por causa do estresse. Já tô sentindo isso, sabe? Meu namorado ficou doente agora, e daí e os meus amigos, eu tenho vários amigos que estão doentes agora também.
E eu me conheço, então provavelmente em algum momento eu vou ficar doente. Mas eu preciso estar bem, pelo menos pra próxima semana, né? Porque tem prova, daí não dá pra não estudar, assim, não existe essa possibilidade. Eu já estou vendo que, tipo, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, meu dia vai ter que render demais. Eu vou ter que estudar muita coisa. Sábado e domingo, então, nem se fala. Eu vou ter que comer todos os livros possíveis que eu tenho pra ler. Livro, resumo, anotação, tudo. Até eu comentei com a minha psicóloga, né, que eu, tipo, gosto de estudar tudo uma semana antes, pra na semana de prova eu só revisar e ficar mais tranquila. Daí ela falou assim que eu já tô fazendo muito mais que muitos estudantes universitários, porque a maioria deles só revisa as coisas um dia antes da prova e vai fazer a prova. E daí eu fiquei pensando, realmente isso acontece. Só que no meu curso eu vejo que, pelo menos os meus amigos e as pessoas que eu vejo, todo mundo estuda muito tempo antes. Tipo, umas 3 semanas o pessoal já começa a estudar demais. E antes eu até fazia isso, só que agora eu tô negligenciando bastante as coisas, sabe? É mais por uma questão de falta de tempo e de cansaço. Por exemplo, hoje eu tive aula das 7h30 às 5 horas. Mas, não, até umas 4h30. Pelo menos até umas 4h30. E aí a minha aula da tarde foi muito cansativa, tipo, muito cansativa mesmo. Porque o meu professor começou a falar 1h30 e daí ele deu uma pausa pra gente 3h40. Aí depois a gente voltou e teve mais uma hora de aula. Só que era um tema pesado, assim, sabe? Ele tava falando sobre manejo de pacientes oncológicos. E daí, tipo, foi uma coisa muito pesada e é meio subjetivo, assim, tipo, você tem que tratar o seu paciente pra tirar a dor dele, algumas intercorrências na boca que ele pode ter, você tem que ajudar e tal. Só que, eu não gosto desse assunto porque eu fico triste, sabe, pelos pacientes. E daí a gente vê muito paciente mutilado, assim, parte da mandíbula. Existe uma complicação na odontologia chamada osteoradionecrose, que é quando o paciente faz radiação da região da maxila mandíbula, ele pode ter. E daí é muito triste, sabe, ver, tipo, os pacientes com aqui, assim, tudo aparecendo do osso, e a dor, e a necrose, às vezes tem que tirar essa parte. Enfim, horrível. Daí, uma aula bem pesada, sabe, um clima pesado ali na aula. É por isso que eu acho meio ruim, assim. Mas é isso, gente. Infelizmente, falei de coisas que um ASMR eu acho que não devia falar, né? Porque é pra você dormir, você relaxar, e eu tô aqui falando sobre coisas pesadas. Mas o vídeo de hoje é bem curtinho mesmo, só pra não deixar vocês sem vídeo. E domingo, então, teremos um vídeo de comprinhas, porque eu fiz muitas comprinhas nesse começo de mês, gente, muitas. E daí eu quero mostrar todas elas pra vocês, tá? E daí o resto do mês, esperem que não teremos mais comprinhas, porque meu dia já acabou, infelizmente. Mas tudo bem, né, gente? É isso então, pessoal. Um beijo. Não se esqueçam de se inscrever no canal, curtir, comentar e compartilhar, tá? Um beijo. Até o próximo vídeo. Tchau!